Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Começa agora na Web Rádio Fraternidade o programa Fala Garoto, Fala Garota, um papo bem legal com você. A apresentação do expositor e escritor espírita Adeilson Salles. Alô garoto, alô garota, é o nosso programa pela Web Rádio Fraternidade, Fala Garoto, Fala Garota. Estamos chegando mais uma vez aqui para conversar sobre a vida, sobre o teu coração juvenil, esse coração que tem vontade de mudar o mundo, esse sentimento que você carrega aí no teu peito. A Rádio Web Fraternidade, a emissora do bem, do amor e da paz, entende muito bem os anseios do coração juvenil nesses dias de tantas transformações que a humanidade experimenta, e abriu esse espaço para que a gente possa conversar sobre o lado espiritual da vida, direcionado ao coração do garoto, da garota e também do papai e da mamãe. Sabemos das dificuldades que muitas vezes se estabelecem no relacionamento entre pais e filhos. Sabemos que em muitas situações o jovem quer assumir a própria vida, quer ser dono do próprio destino, e é claro que é justo que se pense e se deseje isso. Mas é preciso se avaliar se o tempo já chegou. Essa é a grande dificuldade que o jovem tem, o garoto e a garota, entre lidar com o desejo que chega no coração e na mente, e a condição de se estar pronto para lidar com algumas situações. Não é porque nós sentimos desejos que os desejos devem se transformar em direitos. E se nós verdadeiramente tivéssemos todos os nossos desejos satisfeitos, será que a realização desses anseios não serviria para trazer mais sofrimento para a vida do garoto e da garota, para a vida de todos nós? É bom a gente começar a refletir nessas coisas. Porque o jovem tem uma característica muito especial. Poucos são aqueles que, diante de um desafio e de uma provocação, conseguem se dominar, controlar a ansiedade, controlar os anseios e não revidar. E nós sabemos que todas as vezes que a gente age sem pensar, na grande maioria das vezes nós nos arrependemos. E em algumas situações nós acabamos causando sofrimento, levando sofrimento para as pessoas que nós amamos. E eu estava refletindo acerca de falar com o garoto, com a garota, sobre esses momentos. E estava me lembrando de Jesus. E os ensinamentos dele que foram dados pelo coração generoso do Mestre para todas as épocas da humanidade, eles são atuais, atualíssimos. E trazendo os ensinamentos dele para o nosso programa, para o nosso garoto e para a nossa garota, eu queria refletir um pouquinho. Eu estava lendo a parábola do filho pródigo, daquele garoto que, tendo o pai uma fazenda, aquele garoto queria ir para o mundo, queria viver as coisas que o seu coração lhe pedia. Ele estava ansioso, como muitos garotos e garotas que eu conheço, que estão ansiosos para colocar o pé na estrada
E cuidar da própria vida sem se preocupar com mais nada, sem dar satisfação a ninguém. É tão bom ser livre, não é? E a juventude pede isso, mas a liberdade ela traz também responsabilidade. A gente precisa entender que ao lado da liberdade, a responsabilidade chega. Não dá para sair enfiando o pé no mundo e fazendo tudo o que se quiser. Então quando bate aquela vontade de sair para a vida, de morar sozinho ou de sair de casa porque o pai está apertando demais, está sendo muito rigoroso, a gente tem que refletir. No garoto da parábola contada por Jesus, eram 2 irmãos e o pai tinha uma fazenda. E esse garoto queria ir para o mundo. Então ele chegou para o pai e pediu para que o pai dividisse os bens que ele tem entre os 2 filhos e desse a parte dele, porque ele queria conhecer o mundo, viver as aventuras, ser dono do próprio nariz. O pai, então, não se recusou. Ele não disse não. Dividiu, entregou para ele a parte que lhe cabia e ele colocou a mochila nas costas, e partiu para ser dono do próprio nariz, para viver as experiências que ele entendia serem as melhores. Mas como tudo que não é planejado, tudo que não é feito com cuidado e principalmente com responsabilidade, a escolha dele não foi feliz e não deu certo, porque ele saiu pelo mundo e já saiu logo estourando tudo que tinha de dinheiro, vivendo as coisas ilusórias que traziam prazer, mas que não eram as verdadeiras que permanecem no coração. E à medida que ele viajava e se distanciava da casa do pai, mais a visão dele, aberta e dilatada pela dor, fazia com que ele visse as coisas de maneira diferente. O mundo não é tão fácil assim. As coisas não chegam na mão de quem quer que seja de mãos beijadas. Por isso é preciso ter responsabilidade e cuidar dos tesouros que a vida nos confere. Quando eu falo de tesouros, eu não falo dos tesouros do bolso. Os tesouros do coração. E a família é um tesouro do coração. O pai, por mais chato que seja, por mais que pegue no pé, para esse momento da sua vida, para esse instante da tua vida, a presença dele é como um anjo da guarda, é como alguém que está te protegendo, que está tentando te dar forças. Se tudo chegar às suas mãos de maneira fácil e farta, você não vai valorizar. E o garoto que pediu para os pais dividir os bens, com ele foi assim, até um instante que ele estourou tudo, ficou sem nada. Ficou sem nada e já começou a passar fome. E a fome, ela não se refere apenas à fome da barriga, do estômago. A fome espiritual é a pior fome que pode existir. A fome do sentido para a vida, a fome do carinho de alguém que nos ama, a fome da presença dos familiares. São fomes que nós sentimos e que nos levam ao sofrimento. São fomes que equilibram, quando saciadas, equilibram a nossa vida. Ele entrou em desequilíbrio, percebeu que o pai dele, lembrou-se que o pai tratava os empregados de maneira correta, com respeito. Ele lembrava dos empregados que o pai tratava com respeito, mas ele não recebia respeito das pessoas no mundo. Ele lembrava dos empregados que recebiam o seu salário, que eram tratados com dignidade, mas ele não estava sendo tratado com dignidade pelo mundo e pelas pessoas. Chegando na fome do corpo, ele não tinha dinheiro para comer e se alimentava de sobras e da caridade que os outros ofertavam. E nem sempre as coisas são fáceis, porque nem sempre te dão banquetes. O mundo não vai te oferecer manjares, sorvetes, hambúrgueres, as guloseimas que você costuma comer na casa do seu pai. Então ele se deu conta que qualquer empregado do pai dele era tratado muito melhor do que ele. E aí
ele despertou e decidiu voltar para dizer ao pai o quanto a presença do pai dele era importante na vida dele. O quanto ele necessitava saciar a fome do coração através do amor, do respeito e até dos limites que o pai dele impunha a ele. E voltou para casa. E quando o pai dele o viu, imediatamente o pai abriu os braços, abriu o coração. E deixando de lado o aspecto que a parábola conta, de o pai ter providenciado um banquete e uma festa para recebê-lo, materialmente falando, o mais importante e o que deu felicidade a ele foi ser recebido pelo pai com amor, com carinho e com respeito que o pai sempre teve por ele, mas ele não soube reconhecer. Então, garoto, garota, tome cuidado. Cuidado com as ilusões, com os convites do mundo, para que você não tenha que voltar rápido para casa. O mundo apresenta propostas de ilusão, muitas ilusões. Mas é em casa, com todas as lutas e dificuldades, que a gente aprende a ser feliz, a crescer espiritualmente e construir o futuro. Valeu? Nos encontraremos novamente na Web Rádio Fraternidade, no nosso Fala Garoto, Fala Garota, a emissora do bem, a emissora da paz, a emissora do garoto e da garota. Felicidade a vocês. Até o nosso próximo encontro. Você acompanhou aqui na Web Rádio Fraternidade o programa Fala Garoto, Fala Garota, um papo bem legal com você. Apresentação do expositor e escritor espírita Adeilson Salles. Ajude a fazer o programa, pergunte, sugira temas, escreva para jovem@radiofraternidade.com.br.